Agora eu converso com Álvaro Fernando, que é palestrante, músico e escritor, sobre um tema muito legal: a importância do riso e do bom humor, principalmente no ambiente de trabalho. Vamos lá? Que tal a gente ser bem-humorado? É ou não é? Tudo bom? Tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo, viu? É uma honra para mim muito grande estar aqui com você, bater esse papo sobre bom humor, alegria. Pois é, que é uma coisa que eu acho que é inerente, principalmente ao brasileiro. É o verdade. brasileiro é uma pessoa assim muito alegre, é ou não é? Sem dúvida. E quando a gente fala assim, hoje é comum as pessoas perguntarem assim, como é que nós estamos hoje? Nós estamos no momento a gente está mais feliz do que no passado, né? Na história do homem, como é que nós estamos nesse sentido? O brasileiro está muito bem, né? O brasileiro está muito bem. Hoje, quando a gente vê, por exemplo, o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, o que a gente chama de primeiro mundo, mundo desenvolvido, eles estão vivendo uma crise muito séria de combate à ansiedade, ao estresse, né? E a depressão. A gente tem 50% quase da totalidade dos países, das maiores cidades da Europa e dos Estados Unidos, com pessoas tomando antidepressivo. Né? Pois é, rapaz. Então, são dados que assustam a gente, no sentido que a gente não sabe mais o modelo de mundo que a gente quer seguir. Né? Você quer ver, por exemplo, um dado interessante? Hoje, os Estados Unidos, que é um país que a gente viaja muito para lá e gosta muito e aprende muito com os Estados Unidos, e a gente tem uma questão lá, que é a seguinte: tem 1/3 da população carcerária do planeta. Caramba! Né? Então, um negócio que chama atenção, quando a gente pensa em nós estamos mais felizes, eu não sei, mas um modelo de progresso que eu até ontem tinha, está prendendo muita gente que não parece ser bom. Né? Agora, o que caracteriza o bom humor no trabalho? Ou quais seriam os benefícios que a gente pode identificar de cara com o bom humor no trabalho? Olha, quando a gente entra num lugar onde as pessoas estão se tratando de uma forma leve, bem-humoradas, quer dizer, um sorri para o outro, você já tem uma sensação de que você vai ser bem tratado naquele lugar, né? Quando você começa a se relacionar com uma equipe que trabalha com bom humor, você percebe que é uma equipe eficiente. Certo. Quando você chega num local onde as pessoas estão carrancudas, sérias, e os próprios colegas de trabalho não se tratam com carinho, com alegria, você já pode ter certeza que você vai trabalhar com uma equipe que não é muito eficiente e que não se comunica muito bem. Tá, isso eu entendi. Agora vamos lá. Como que a gente faz isso quando a gente tem muita pressão em cima da gente no local de trabalho? Hoje a gente vive essa questão do estresse, né? A questão das pessoas estarem recebem uma quantidade de estímulos tão grande que não consegue ficar, vamos dizer, sorridente com espírito leve. Porque o importante para a gente pensar aqui, a importância do sorriso e do bom humor do trabalho, é não confundir isso com ser um comediante no trabalho, ser uma pessoa engraçada, contar piada, botar apelido nos outros, não é isso? Até porque se torna uma inconveniente, né? Se torna inconveniente, né? Não é gostoso trabalhar com uma pessoa assim. O que a gente precisa prestar atenção é quando você tem a capacidade de estar com espírito leve, com alto astral, para tratar os assuntos urgentes e importantes do seu dia a dia, né? Então, uma coisa importante que tem a ver com isso é a questão da gente não aprender a lidar com as nossas emoções, né? Quando a gente está na escola, no ensino médio, no ensino superior, ninguém conversa com a gente sobre as nossas emoções, né? Então a gente fica à mercê das nossas emoções, do fato de você acontecer alguma coisa inesperada que você não gosta, aquilo estraga o seu dia e você leva aquilo para o seu ambiente de trabalho. Mas se você olhar para trás, como que funciona isso? Um dia você está felizão, né, Fábio? Aconteceu uma coisa que você está todo feliz, você vai viajar, daí outro dia já não gosta. Aconteceu uma coisa, choveu, caiu goteira, não sei o quê, teve um papo ali com umas arestas, não ficou feliz. Então, daí você fica à mercê das suas emoções, né? Agora, isso vai mudar? Não, isso não vai mudar. Eu não tenho esperança, como eu acho que ninguém tem esperança, que de amanhã em diante tudo na minha vida vai fluir espetacularmente. É impossível até, né? É impossível. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Mas a gente não aprende a lidar com isso. Mas é importante que a gente olhe para isso e fale, eu não aprendi a lidar com isso e vou começar a dar atenção para as minhas emoções, prestar atenção no sentido que eu faço, que o significado que eu dou para tudo, para continuar tratando as pessoas com alegria, com carinho
e não envenenar minhas relações porque aconteceu algo que aquela pessoa com quem você está conversando nem sabe do que se trata e você traz aquilo para o seu ambiente de trabalho porque aquilo te faz mal. Quando você trata todos com carinho o tempo todo, com alto astral, com um sorriso, aquilo te faz uma pessoa atraente. As pessoas querem conversar com você, as pessoas querem ficar perto de você. E que isso seja sincero. Tá? Seja Quer sincero. dizer, não pode ser nada forçado. Não. Agora, tem pesquisas que apontam que o riso ajuda na cura de doenças. Como que no trabalho é possível a gente estabelecer uma relação entre disso que você está falando, o bom humor, assim, e a produtividade? É porque a gente estava falando assim, nada pode ser forçado, né? No sentido dos seus valores mais elevados, das suas opiniões, dos seus desejos, nada deve ser forçado. Só tem uma coisa que pode ser forçada, o seu riso. Porque, sabe por quê, Fábio? Se a gente fizer um exercício aqui, eu e você, experimenta fazer assim um sorriso comigo. Ó, assim. Eu sei que você fez porque você pediu, mas veja como ele vai se tornando verdadeiro. Né? Enquanto você vai conversando comigo, ele vai se tornando verdadeiro. Quer ver? Vamos fazer o oposto. Às vezes eu estou conversando com alguém, eu estou assim, postando assim. De repente a pessoa vira para mim e fala assim, o que houve? Eu falo, nada. Fala, mas está com uma cara estranha. Eu falo, não, mas está tudo bem. Né? E daí eu me preocupo em fazer uma cara boa para ela. Então, quer dizer, aquela cara fechada, ela também não era verdadeira. Ela não era verdadeira, porque estava tudo bem, mas o meu semblante estava passando uma expressão de que não estava tudo bem. Então, acostume-se a fazer uma cara boa. Acostume-se a fazer uma cara boa, porque o seu sorriso, mesmo que inicialmente forçado, ele se torna verdadeiro. E hoje, eu acho que é uma missão a gente passar no ambiente de trabalho, passar entre os nossos amigos, na nossa família, o bom humor, o alto astral. Em especial quem vive nos grandes centros e vive uma vida que é confusa, complicada, não é que ela seja ruim, ela só é mais complicada. É especialmente importante que a gente dê valor a um sorriso bem dado. Quando você vai para o trabalho e você trata o tempo inteiro os outros com uma boa expressão e com um bom astral, você transforma o seu ambiente. Perceba como um sorriso passa a ser contagiante, né? Tome isso como uma posição unilateral. Eu vou sorrir aos outros, mesmo que eu não receba um sorriso de volta. Isso é importante. Sabe por quê? Porque eu também vi que os consultores organizacionais, eles afirmam que o mundo corporativo está doente, né? O clima empresarial está marcado pelas disputas, pela instabilidade, né, que causa, inclusive, por conta das demissões, evidentemente, tantas outras situações. No ambiente, por exemplo, hostil, o riso e o humor podem produzir algum efeito imediato? Traz um efeito imediato e nesse ponto é importante a gente pensar também no seguinte, o que é um aspiracional de boa qualidade e um aspiracional de má qualidade? Isso é uma coisa que tem a ver com o seu astral, com o seu humor, com o seu sorriso. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa queira ser bonita, rica, independente e descolada, né? Isso é muito comum a gente ouvir falar isso como um aspiracional. Isso é o que eu chamo de uma receita da infelicidade, né? É o que eu chamo de aspiracional de má qualidade, né? Vamos pensar o que seria o de bom, né? Mesmo porque se eu quiser ser bonito nessa vida, é um problema, você entende? Veja, uma pessoa pega uma foto de um cara muito bonito, né? E fica olhando para ele, um desses atores lindos. Brad Pitt, pronto. Fica olhando para uma foto do Brad Pitt. Tá. Daí ela troca por uma foto minha, né? Então o que vai acontecendo? Ela vai ficando desanimada, né? Passa a não ter uma motivação. Mas assim, eu estou usando uma brincadeira para falar uma coisa muito séria. Se o meu aspiracional for ser igual ao Brad Pitt, você repara que eu tenho um problema. Eu tenho um amigo que gravou um CD lindo que chama Eu Quis Nascer Bonito, mas não deu. Então, assim, é muito bom que as pessoas sejam lindas. O que você não pode é jogar o seu aspiracional todo numa coisa que talvez seja inalcançável. Agora, por exemplo, se em vez de bonito você pensar em ser saudável, mesmo porque se eu te der os dois, qual você escolheria? Fábio, eu vou te dar só um desses, saudável ou bonito? Você vai falar saudável.
Claro. Porque é melhor. Né? Esse é um aspiracional que você deve ter e que você pode alcançar. Né? Se você trocar o rico por generoso, porque as pessoas hoje querem ser ricas, né? Mas veja o que acontece com as pessoas ricas. Elas estão sempre felizes, elas estão sempre bem. Se eu falar para você assim, pense uma pessoa que você acha muito feliz, um exemplo de felicidade, do seu relacionamento íntimo. Deve ter uma pessoa que é uma referência para você. Né? Repare o que ela é, generosa, generosa. Essa pessoa é generosa. Né? Então, você, rico, em vez... Não, generoso. Você quer ser independente. Hoje todo mundo quer ser independente. Quero ser independente. Não, dependente é uma palavra irmã, uma palavra prima de solidão, sabe? O que é interessante? Compromisso. Compromisso que é bom. Ser uma pessoa compromissada. Compromissado com a música, compromissado com a igreja, compromissado com o namorado, com o menor abandonado, com os idosos, com o estudo, com a religião, com aquilo que lhe interessa, mas que haja compromisso, interdependência. Esse é o caminho de felicidade. Infelizmente, né, hoje as pessoas querem estar menos comprometidas com as coisas, né? Eu vou fazer uma doação, vai lá dar o dinheiro, pronto, acabou. Né? Eu acabei... Não, mas espera lá aí, cadê o seu compromisso, né? Você viu a realidade deste local que você está colaborando, com essa pessoa que você está ajudando, se você pode ajudá-la, né? Quer dizer, falta esse comprometimento mesmo. Que traz felicidade. Que traz felicidade. E a independência, e para terminar o raciocínio, quando você diz assim, eu quero ser descolado, sabe, no sentido assim, ter uma roupa com uma marca legal, um carro não sei o quê, uma coisa assim e tal, e não, sabe, espiritualizado. Então, a hora que você troca o seu conjunto de ambições, vamos dizer, no sentido aspiracional, para uma coisa boa e alcançável, para não ficar igual, as pessoas ficam, e aí voltando à sua pergunta, no ambiente corporativo, como se fosse correndo atrás do rabo, porque em busca de um aspiracional de baixa qualidade, é isso que traz para o ambiente de trabalho, muitas vezes, um clima pesado e um ambiente organizacional não tão gostoso. Aproveitando o gancho também disso que você está falando, por exemplo, a postura dos profissionais, principalmente dos chefes. Como que eu posso ser um chefe bem-humorado, mas continuando com a minha seriedade, quer dizer, sem eu deixar aquele aspecto sério, compenetrado, que muitas vezes é substituído por aquilo que você falou no começo da nossa conversa, né? O cara que conta piadas e que, de repente, é mal entendido até numa reunião. Você sabe, Fábio, eu sou membro da ITD, que é uma associação internacional de desenvolvimento humano, e eles fazem o maior congresso do mundo. O ano passado foi em Denver, e a gente discutiu muito isso, a questão da liderança, como referência, não como autoridade. Eu compus 33 mil comerciais de televisão, trilhas de comerciais de televisão. Como músico? Como músico, 25 anos fazendo isso para os maiores anunciantes do Brasil. Então, você pode pegar a indústria automobilística, sistema financeiro, fabricantes de roupa, refrigerantes. Eu fiz música para os maiores anunciantes do Brasil. Pode falar um aí, não tem problema. Itaú, Bradesco, Coca-Cola, Volkswagen, Nestlé. Tá? Às vezes perguntam, para quem que você já fez? Eu falei, pode pôr. Para todos eles daí. E tive a felicidade de fazer reunião com todos esses profissionais dentro das agências de propaganda e junto com esses anunciantes todos. E aí, quem que é o líder que todo mundo gosta e que rende mais? O líder que ele dá a possibilidade de você brincar com ele, de você conversar com ele, que você dar um palpite, aquele que você sente abertura para talvez falar uma coisa que não esteja tão certa e ser corrigido numa boa. E quando você está diante de um líder austero, um líder que você tem medo, você não arrisca. Você não fala nada, porque... Sabe quando você compra um limão? Ele é lindo e se aperta e não sai nada? Já te aconteceu isso? E tem uns que se aperta e sai aquele... Tem suco, né? E tem um que sai aquele suco gostoso. É isso que acontece quando você tem como líder uma pessoa que você enxerga como uma referência. Eu quero ser como o Fábio, eu quero apresentar um programa como o Fábio faz, eu quero ouvir o que ele me diz. Quando ele me diz uma coisa, eu presto atenção para que eu melhore.
Agora, ou ao contrário, é uma pessoa que te deixa com medo, você não tem ele como uma referência, né? Você respeita ele por uma questão de autoridade. E hoje, no Congresso de Denver, o que a gente está vendo é a queda dessa ruptura com esse tipo de líder. Esse líder não funciona mais, esse líder não funciona com essa geração que vem aí, que pega um aparelho e fala assim, qual é a função do não sei o quê? E aparece escrito. Essa é a realidade dos jovens de hoje, da gente, a nossa realidade, né? E esse cara, ele precisa de um líder que ele olha e fala, esse cara sabe mais do que eu. Entendi. Vamos às perguntas dos telespectadores? Opa, vamos lá. Andréia Lima, de Osasco, São Paulo, pergunta, a expressão a primeira impressão é a que fica, tem respaldo científico mesmo? Por exemplo, em uma entrevista de emprego, pessoas sorridentes têm mais chances de ser contratadas do que os candidatos que mantêm o semblante fechado? Se eu fosse entrevistador, com certeza teria. Porque eu gosto de pessoas sorridentes do meu lado. Agora, aí, no meio dessa pergunta, tem uma palavra muito importante que ela usa, que chama respaldo científico. Tá. O brasileiro é uma grande vítima do respaldo científico. A gente está sempre ouvindo alguma coisa com o respaldo científico que diz que a gente é pior que os outros. Sabe? Um americano médio equivale a 3 brasileiros no trabalho. Não é verdade. Então, hoje eu acho que a gente vive um momento onde a gente deve questionar toda vez que se ouvir essa palavra respaldo científico. Porque a gente tem tantas fontes de informações que é impossível que você cheque tudo isso. Então, a pergunta tem aí duas pontas que eu gostaria de responder. Sim. Sorria numa entrevista de emprego. Mais uma vez, não queira ser um comediante, não queira fazer gracinha. Mas é muito mais agradável você conversar com uma pessoa com um sorriso no rosto do que uma pessoa séria e carrancuda. Então, faça isso. E segundo, desconfie de tudo aquilo que isso é comprovado cientificamente, em especial se for para falar mal do Brasil, que é esse país maravilhoso que a gente vive, com todos os problemas que eu sei que a gente tem. Tá certo. A Elisângela de Campos, lá de Diadema, ela pergunta o seguinte, é preciso repensar o nosso modo de nos imaginarmos felizes e satisfeitos? Pois eu tenho a impressão de que o mau humor está mais impregnado nas nossas vidas do que o inverso. Como reverter essa situação? Essa pergunta é excelente, porque ela passa pelo grande questionamento do universo contemporâneo, no meu ponto de vista, que é a divisão entre ganância, egoísmo e altruísmo, né? Hoje a gente vive, nós estamos passando por uma crise econômica, estamos no mundo. Não, nós estamos passando por uma crise humana. O que a gente precisa valores humanos é o que nos interessa. E por que as pessoas estão insatisfeitas também no trabalho? Por uma questão que elas ficam tem até uma ganância de felicidade. Tá. Tem pessoas que estão... Você olha para a vida delas e fala, você devia estar feliz. Ela não está feliz. Ela quer ser mais feliz do que ela é. Ela está sempre cobrando conquistar um lugar. Às vezes fala assim, um dia me fizeram uma pergunta que eu achei maravilhosa, assim, o que você precisa para ser feliz e quando isso vai acontecer? Para e pensa, o que você precisa para ser feliz e quando isso vai acontecer? Talvez se você pensar um pouco sobre isso, você possa chegar no seu emprego amanhã mais feliz e perceber que você já tem muita coisa. Muito bem. A Amanda Felício de Foz do Iguaçu pergunta, empresas que já são eficientes podem ser beneficiadas pelo foco da felicidade? Da felicidade ou da infelicidade? Aqui ela pergunta da felicidade. Da felicidade. A felicidade é sempre um benefício. Você sabe onde que a gente vê isso de uma forma linda? Na história que você contou no começo do programa. Tá. A história do mosaico, né? O que interessa? O processo. Quando a gente foca tudo no resultado, a gente não alcança nem o resultado e nem nada. É claro que se você está num grupo fazendo qualquer tipo de projeto, eu sou empresário há 25 anos, eu quero o quê? Um bom resultado. Eu quero andar no azul, não quero ir para o vermelho. Claro. Mas o foco só no resultado, ele nos afasta da nossa natureza. É por isso que é tão linda a história que você escolheu para hoje, que eu fiquei muito comovido, sobre o mosaico. Que bom. Por quê? É o foco no processo, é o foco no fazer, é o foco do aos poucos, é o foco do vamos ser
felizes. Vamos aproveitar esse instante, esse pequeno instante que nós estamos aqui, contemporaneamente, vivendo juntos, essa coisa que passa tão rápida, e fazer desse momento o melhor momento possível para aqueles que estão ao nosso lado. Eu vou te falar uma coisa, Álvaro. Essa história eu escolhi porque é algo que eu faço no meu dia a dia. Às vezes, dentro da gente, a gente quer mudar tudo. Fala, vamos derrubar tudo e construir do zero, né? Mas não é possível fazer isso. Com a nossa vida, principalmente, não é possível fazer isso. Nós estamos em estágios. Então, como a gente pode fazer? Aos pouquinhos, pegando o espaço do dia, né, e fazendo com que a gente melhore a cada dia. E aí vem essa pergunta aqui que eu separei do Ramon Pereira de Palmas, lá no Tocantins. Ó, beijo para vocês aí no Tocantins. Olha onde a gente chega com a Rede Vida, hein? Ele pergunta o seguinte, ó. As pessoas de hoje em dia buscam a felicidade no seu ambiente de trabalho ou a independência financeira? O que seria, qual seria o valor da independência financeira se continuar não existindo a felicidade, né? Eu falo assim com prazer de responder uma resposta para Tocantins, porque ilumina mais uma vez o tamanho do Brasil, né? Pois é. Às vezes a pessoa não tem noção do Brasil, às vezes eu pergunto assim nas palestras que eu faço, alguém já foi para o Pará? Aí fala, não, às vezes aparece uma pessoa que foi, eu falei, no Pará cabe 4 Alemanhas. 4 Alemanhas no Pará, né? 4 eu Alemanhas. tive, na virada do ano passado, eu fui para o Acre, para uma aldeia isolada dos Raniquins, que nunca tinha recebido os Nauás, como eles chamam, homens brancos lá. Tá. E lá não há boleto. Sabe o que é um boleto? Você não recebe em casa, Boleto, né? Uma sim. conta, a pergunta dele não é felicidade ou independência financeira, né? O problema é quando pagar as contas vira o seu propósito de vida, né? Então, assim, é muito bom que você pense em ser uma pessoa normal, no sentido de que é independente financeiramente, mas jamais ponha isso na frente da busca da felicidade, que é o que a gente tem de mais precioso nessa vida. Aliás, a busca da felicidade é justamente isso, né? É você ver aquilo que está dentro de você que completa a outra pessoa que você pode ajudar. A generosidade. É isso aí. Aí você é feliz. É a única coisa que interessa. Álvaro Fernando, Opa. Obrigado, viu, pela sua presença, foi muito bom. Nós nem mostramos aqui, tem um livro seu, é isso? Eu estou lançando Comunicação e Persuasão. É lançamento, é? É um sucesso esse livro. Aqui, com grande alegria que eu escrevi sobre o diálogo, sobre o encontro, sobre aquilo que é fundamental na nossa vida, que são as nossas relações. Esse aqui a gente acha onde? Esse a gente acha na internet, em todas as grandes livrarias de São Paulo. Tá certo. Tá bom? Esse Obrigado, eu trouxe para você. Então você eu vai autografar, já autografei para você aqui. Já legal. Autografei para você, Joia. Fábio. Deixa eu ver aqui, ó. Ao Fábio com um grande abraço. Tá bom. Aqui, Álvaro. Mostra aqui, ó, que bonito, ó. Esse aqui eu vou ler. Vai ser meu próximo livro de cabeceira. Que ótimo, uma honra. Obrigado pela sua presença, eu que agradeço. Viu?